Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Que estamos assistindo aqui na Cidade Ativa TV Online. Está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de responder às questões jurídicas, às perguntas jurídicas de todos que nos procuram. Bastando que vocês escrevam e mandem as suas perguntas diretamente pela mídia de onde vocês estão nos assistindo. Facebook, YouTube, o que for, né? Basta colocar aí qual a sua questão, que a gente responderá no ar e ao vivo. Se a pergunta for complexa demais e eu não souber dar a resposta de bate-pronto, eu com certeza pedirei para responder no programa seguinte, tá bom? Até agora não aconteceu. Até agora todas as perguntas que vieram aqui para o programa nós pudemos responder satisfatoriamente, acredito. E, enfim, eu falo especialmente com você que tem uma questão qualquer jurídica, engasgada, e que esse tipo de coisa fica na cabeça da gente e meio que impede a gente de viver, né? E aí começam as opiniões. Às vezes você fala para um parente, ou para um amigo, ou para um vizinho, aí complica mais ainda, porque parentes, vizinhos e amigos costumam aconselhar: ah, não vai atrás disso, não vale a pena, ou então até pior, né? Ah, você não tem direito nenhum, vai gastar dinheiro com advogado, não vale a pena, enfim. Esse tipo de coisa, gente, tem que ser resolvida assim, porque dar palpite na aflição dos outros é fácil, não é? Bom, enfim. Também a vocês que, por exemplo, têm dificuldade ou não querem fazer pergunta aqui pelo programa, não tem problema, gente. Se vocês não quiserem fazer as perguntas ao vivo, mandem para a gente as suas perguntas, tá bom? Nos procure pelo telefone 989512198, manda uma mensagem pelo WhatsApp, ou nos procura pelo Instagram, né? Paulo Bonadias. E vocês certamente obterão resposta para as suas questões. Tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou responder uma questão que me fez um ouvinte nosso, mas ele diz que não conseguiu no último programa digitar pergunta, sei lá. Então ele mandou aqui para mim, pelo WhatsApp, no telefone 989512198, e a questão dele é o seguinte: ele fechou um contrato com uma determinada pessoa, né? Ele vendeu um pequeno imóvel que ele tinha para uma pessoa, e o pagamento seria feito em 2 anos desse imóvel. E depois de um ano e pouquinho, 12, 13 meses por aí, o que aconteceu? O devedor morreu, a pessoa que comprou dele morreu. E ele ficou então desesperado, e a pergunta dele é: se ele morreu, como é que eu vou cobrar? Eu posso ter o imóvel de volta? Eu cobro quem? Ele sequer sabe se a pessoa deixou herdeiro, se era casado, se tinha mulher, se tinha filho. Todas as vezes que ele passou em frente ao imóvel que ele vendeu para esse cidadão que faleceu, ele não viu ninguém, não tinha sinal de vida. Então ele está sem saber o que fazer. Muito bem, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte: com certeza o senhor pode cobrar o imóvel desse seu devedor, da pessoa que comprou o imóvel do senhor, tá certo? Basta que o senhor faça, primeiro,
contrate um advogado. Nesse seu caso, é fundamental que o senhor tenha um advogado. Em segundo lugar, o senhor tem que pedir para esse advogado, avisar esse advogado que ele morreu e pedir para esse advogado, antes de mais nada, fazer uma pesquisa nos fóruns para ver se existe no fórum processo de inventário em nome desse fulano que comprou o imóvel, tá bom? Então, assim, não sei o que o senhor já fez, mas contrata um advogado. Aí, digamos que não localize nenhum inventário em nome do fulano que comprou. Muito bem. Então, o senhor vai pedir para o seu advogado orientá-lo a entrar com uma ação de cobrança contra o espólio de fulano, ou seja, espólio de Francisco. Digamos que essa pessoa que tenha comprado o imóvel do senhor chama-se Francisco. Então, assim, entrar com uma ação de cobrança ou de execução de contrato, tá certo? Porque contrato de compra e venda é um título executivo extrajudicial, né? E ir lá no cartório, entrar com processo contra o espólio do senhor Francisco de tal, entre parênteses, herdeiros desconhecidos, e fecha parênteses. Então, o que vai acontecer? Já na petição inicial do processo, o seu advogado vai pedir para que o juiz determine uma pesquisa, chama CRC Jude, ou seja, é uma pesquisa judicial que o juiz determina para que seja feita, e essa pesquisa vai atuar no sistema CRC, que é nacional. Então, pelo sistema CRC, que vai acionar todos os cartórios de pessoas naturais do Brasil inteiro para saber, nesse CRC vai localizar a certidão de óbito e vai localizar também pela certidão de nascimentos, pelo nome, né, desse seu Francisco, se ele tem alguma certidão onde consta que ele seja pai de alguém. Se ele for pai de alguém, significa que ele é herdeiro, que ele tem herdeiro. Que ele tem herdeiros necessários. E aí a ação de cobrança vai ser exercida contra o espólio representado pelos herdeiros. Tá bom? Então, assim, acho que está respondida a sua pergunta. Não é porque a pessoa morreu que o senhor vai deixar de receber, ou se não pagar, o senhor pode até tomar o imóvel de volta, tá bom? De qualquer forma, o senhor está seguro. Procure um advogado para se orientar. Se o senhor não tiver dinheiro para contratar um advogado, o senhor vai na sede da OAB do seu município ou vai diretamente ao fórum, explica o teu caso e diz que você precisa de um advogado gratuito, tá certo? Para te representar em juízo. Com segurança o senhor vai conseguir. Repito o que eu sempre falo, quase todo o programa aqui. É direito constitucional do brasileiro ter uma representação jurídica de forma absolutamente gratuita. Isso é feita por um órgão chamado Defensoria Pública. Mas essa Defensoria Pública, ela funciona em todos os municípios do Brasil inteiro. Tá bom, gente? Então, é isso que vai acontecer. Muito bem. Aí, Maria Nunes. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Maria. Bom te ver por aqui de novo, viu? Bom mesmo. Bruno Delúcio. Boa noite, doutor Paulo. Ótima programação. Abraço. Outro abraço para você, seu Bruno. O seu Bruno, ele é um excelente repórter e é apresentador do nosso jornal aqui, da Cidade Ativa TV Online. Aqui a Casa Beneficente, Dr. Adolfo Fritz. A luz é o caminho. Boa noite, doutor Paulo. Sempre acompanhando o senhor. Muito obrigado. Para quem não sabe, para quem não conhece, a Casa Beneficente Dr. Fritz é um centro espírita
comandada pelo espírito do Dr. Fritz, que pratica cirurgias espirituais de cura. Viu? Eu próprio já vi muita gente bastante doente ficar bem, ficar bom, indo lá se tratar. Então, quem tiver com problema de saúde, tiver curiosidade, procure a casa beneficente do Dr. Fritz. Certamente serão bem acolhidos. É um lugar bacana, ambiente simples, mas com uma energia fantástica, tá bom? A Vicky, nossa amiga Vicky, lá do Chile, envia saudações para a gente da TV Online. Muito feliz pela programação. Obrigado, Vicky. Feliz ficamos nós da TV e de saber que temos aí uma assídua ouvinte diretamente do Chile, viu? Muito obrigado aqui pelo acompanhamento. Muito bem. Só para complementar o assunto que eu falei agora mesmo, já aconteceu, acontece sempre, na verdade, muitas vezes durante o processo de cobrança ou durante um processo qualquer judicial, acontece do réu, né, morrer. No curso do processo, ou seja, durante o processamento, uma das partes morre, ou o autor ou o réu. Então, repito, a lei processual determina, então, que o processo, nesse momento, quando chega a notícia da morte de uma das duas partes, autor ou réu, a lei determina que o processo seja suspenso por um determinado tempo, até que, com o prazo fixado pelo juiz, venham aos autos, ou seja, que apareçam no processo os herdeiros, ou quem representa a pessoa que morreu. Na verdade, gente, quando a gente morre, a primeira coisa que acontece é mudar o nosso nome. Eu me chamo Paulo Bonadies. No dia que eu morrer, eu vou me chamar, um minuto depois, eu vou me chamar Espólio de Paulo Bonadies. Tá certo? Então, o espólio representa todos os bens e direitos, todos os direitos materiais e imateriais que a pessoa tinha enquanto viva. Então, ela depois de morta não significa necessariamente que ela perca todos os direitos que ela possuía, sejam direitos materiais, sejam direitos imateriais. Tá certo? É por isso que ela tem a pessoa que morreu tem uma continuidade para que os bens dela, materiais e imateriais, desde que tenham valor financeiro, valor econômico, esses bens serão partilhados pelos seus herdeiros. Se forem filhos, herdeiros necessários, mulher é herdeira, esposa, né, companheira é herdeira, enteado não é herdeiro. Existe uma linha horizontal, né? Irmão, sobrinhos e por aí vai. Parentes até terceiro ou quarto grau podem reclamar herança uns nas faltas dos outros, tá certo? Bom, Lúcia Muso, boa noite, Dr. Paulo, ótima programação, abraços a todos da TV Ativa Cidade, TV Cidade Ativa Online em Budas Artes. Muito obrigado, Lúcia. Aqui na nossa programação nós sempre vemos o seu recado, eu tenho muito orgulho de você nos acompanhar, né? Mas eu queria falar aqui também de um assunto recorrente que tem acontecido nesses últimos dias. Eu já dei um toquezinho aqui num programa passado, mas eu queria voltar ao assunto de forma um pouquinho mais esclarecedora. Vocês já ouviram falar, obviamente, da lei antitóxicos, a chamada lei antidrogas, como ela é chamada. Essa lei, ela entrou em vigor
há bastante tempo atrás, e tinha o intuito de coibir ou diminuir a distribuição e a circulação de droga no país. Nem precisa ser mágico, nem muito informado, né? Nem doutor no assunto, para saber, assim como vocês, que a droga não diminuiu nada aqui no país, muito pelo contrário, ela só se alastrou. E o que é pior, as pessoas que mexem com droga viraram verdadeiras empresas, né? Empresas comandadas de forma absolutamente profissional, né? É o caso das grandes facções, PCC, Comando Vermelho e por aí vai, essas tantas empresas do crime, né? Mas o que acontece nessa lei antidrogas? Existe um artigo lá que prevê o seguinte, uma pena bastante significativa, bem grande para o traficante, e uma pena bem reduzida, às vezes nenhuma pena, para o usuário de droga, né? Mas o problema é o seguinte, que a lei antidroga, ela não fixa uma quantidade de droga para diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Então, quando isso acontece, a pessoa é presa por uso de droga ou por porte de droga, não importa, mas fica a critério, primeiro do policial, que deu flagrante, o policial que vai dizer se essa pessoa é traficante ou usuário. Aí começa primeiro a corrupção, começa a discriminação social, a discriminação racial, porque quem vocês acham que vai preso com, digamos, 80 gramas de maconha no bolso, 100 gramas de maconha no bolso? A polícia para numa blitz, para um carro bacana, desce lá um casal novinho, bem vestidos, nitidamente de família rica, ou pelo menos bem abastada, classe média alta, tal. Aí o policial descobre lá 100 gramas de maconha. Ele vai tratar essa pessoa como traficante? Eu duvido, gente. Vai tratar como usuário. Vai para a delegacia. O delegado nem vai pensar na hipótese de enquadrar esse casal no crime de tráfico de entorpecente. Vai, claro, enquadrar esse casal, não é? Pelo uso de entorpecente. E, muito provavelmente, esse casal, se for condenado, vai ser condenado aí a fazer pena alternativa, sei lá, trabalhar numa instituição durante uns meses, pintar faixa de rua, sei lá, entendeu? Fazer serviços comunitários, penas alternativas. Isto se chegar na delegacia ou se chegar no juízo. O primeiro problema é da batida policial e este problema deste casal com dinheiro chegar na delegacia. Se a gente conhece a polícia, né? Se a gente conhece determinados policiais, e pelo amor de Deus aqui eu não estou generalizando, né? Mas é sabido que aqui no Brasil uma taxa aí de 10, 15% dos policiais é bastante corrupta. Já vai fazer um acertozinho, um dinheirinho, vai para lá, toma lá, daqui a tá, não sei o que, o policial recebe um dinheirinho, apreende a maconha do casal e o casal vai para casa, né? Prometendo nunca mais fazer a mesma coisa. Mas se pegar aí um monte, se for uma blitz com um monte de policial, certamente a polícia militar não vai ter peito de fazer qualquer oferta e nem o casal vai ter coragem de ofertar qualquer dinheiro. Isso aí vai para a delegacia, né? Se vai para a delegacia, é feito flagrante, a polícia militar vai embora da delegacia. Aí fica o casal, o delegado, o escrivão, né? O plantonista, tal, pouquinha gente. Aí vem a possibilidade também de uma certa negociação. Mas se não der nada, certamente isto vai parar na mão do juiz, que vai ter em mãos um inquérito
um flagrante por porte de entorpecente. Agora vamos pensar na possibilidade de uma blitz policial, parar um carro humilde, que precisa de reparos, um carro com mais de 5 anos de uso, né? E um casal lá meio pardo, né? Um dos dois mais escurinho, o outro não é branquinho também, é meio mestiço, meio pardo, enfim. Começa pela discriminação racial. Afinal, pessoas que não sejam arianas, né? Pessoas que não sejam brancas, loiras, bem vestidas, com certeza são bandidas. São criminosas. Já começa aí essa discriminação. Nós temos a discriminação por raça, né? E a discriminação por classe social. Já começa aí. E pega no carro do casal os mesmos 100 gramas de maconha. O que você acha que vai acontecer com esse casal? De cara, vão algemar, botar no camburão, levar para a delegacia como tráfico. E vai ser um custo para o advogado desse casal convencer o delegado a fazer, se chegar lá, se esse casal tiver advogado, que possa chamar para acompanhar o flagrante, vai ser um custo para esse advogado convencer o delegado de que aquela quantidade é para uso pessoal, não é para traficar, né? O que eu quero demonstrar com isso, gente? É que a quantidade de cocaína, além de cocaína ou de maconha ou de qualquer droga, além da lei não discriminar a quantidade, ela ainda deixa a critério da autoridade policial, ou da autoridade judicial, ou das circunstâncias, que é pior ainda, deixa a critério, portanto, é uma certa porção de discricionariedade que dá margem à dúvida, que dá margem a questões, que dá margem à corrupção, que dá margem, enfim, a um pandemônio de situações que são vivenciadas por todos nós desde a promulgação dessa lei. Muito bem. O que aconteceu? Um dos processos chegou até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está em pleno julgamento. Um dos ministros pediu vista, né? Mas já está em pleno julgamento no Supremo Tribunal Federal, que decidiu o seguinte, falou, olha, nós não vamos criminalizar ou descriminalizar o porte de entorpecente. Isto cabe ao Congresso. O que nós aqui do Supremo vamos fazer é estipular limites objetivos de determinadas quantidades para cada droga, a fim de caracterizar na lei, pela quantidade, quem é usuário, quem é traficante. É isto que o Supremo está fazendo. Se não me falha a memória, já está favorável a uma certa quantidade, a essa distinção de quantidade. Ainda não fecharam os votos dos 11 ministros, mas em favor dessa posição de quantificar ou de estabelecer um limite para uso e para tráfico, já tem maioria já. Muito bem, isso é uma coisa. Paralelamente, vocês sabem muito bem, né? Se não sabem, eu vou dizer aqui, que já há algum tempo, desde a época do governo Bolsonaro, Congresso e Supremo Tribunal Federal têm tido rusgas, têm tido problemas, né? O Congresso Nacional, em especial o presidente do Senado Federal, o senhor Rodrigo Pacheco, que para mal dos males é advogado,
e eu tenho até vergonha de dizer que um cidadão desse é advogado, mais vergonha ainda de dizer que ele é presidente do Congresso, mais vergonha ainda de relatar para vocês o que tem acontecido e que ele tem feito. Por causa de uma briguinha que ele tem com o Supremo Tribunal Federal, em especial com o ministro Alexandre de Moraes, ele resolveu, então, criar caso com o Supremo Tribunal Federal. Então, ele está atropelando o Supremo Tribunal Federal e passou em votação, que já foi aprovada pela comissão, já foi aprovada num primeiro turno, vai ser aprovada no segundo turno agora, no Senado Federal, dizendo o seguinte, que daqui por diante, toda e qualquer quantidade de toda e qualquer droga é crime. Só para esvaziar e tentar inutilizar a posição do Supremo Tribunal Federal. E o que é pior, esse cidadão, vou melhorar, este mau cidadão, este mau brasileiro, este que se diz advogado, conhecedor das leis, quer colocar isso na Constituição Federal. Quer emendar o artigo 5º da Constituição Federal. Para quem não sabe, o artigo 5º da Constituição Federal lista lá os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Ele quer colocar... Por que ele quer colocar no artigo 5º da Constituição? Porque no artigo 5º da Constituição, tudo o que tem lá dentro são consideradas cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser alteradas. Não podem ser mudadas. Significa que, a partir da aprovação e da inserção desta besteira, dessa sandice, no artigo 5º da Constituição, esta regrinha burra, esta regrinha birrenta, liderada por um sedizente doutor em leis, né? Para ser retirada da Constituição, tem que mudar a Constituição. Porque uma cláusula pétrea não admite alteração. Gente, o Brasil está vivendo um momento muito triste. Nós, brasileiros, né, nós somos representados por 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O que tem acontecido de um tempo para cá é que o poder judiciário, né, virou um poder chantagista. Para o governo aprovar qualquer coisa, tem que liberar dinheiro para os deputados e senadores, porque senão não aprova nada. Vocês têm acompanhado isso na TV. E para o judiciário funcionar, vai ter que ser de acordo com o comando do legislativo. Vocês viram, um deputado federal, há 15 dias atrás, se não me falha a memória, foi preso. Preso porque a polícia descobriu que ele era um dos mandantes, né, da morte da vereadora lá, quem mandou matar a Marielle lá, tal. Muito bem. Ele é deputado federal. Prendeu. Porque ele era deputado federal, o pedido de prisão foi para o Supremo. O Supremo autorizou. Mandou prender, eles foram presos. 3 mandantes. 2 irmãos e um outro que foi delegado-geral do Rio de Janeiro. Um desses 2 irmãos era deputado federal. E nós assistimos, eu pelo menos assisti a semana passada, uma cena dantesca, lamentável, dos deputados e senadores discutindo se o Supremo, de fato, poderia prender, mandar prender esse deputado. Criminoso, homicida, que faz parte de gangues cariocas.
discutindo se o judiciário, se o juiz, ou não, pior ainda, se o ministro da Suprema Corte deste país fez bem em mandar prender um coleguinha deles. A preocupação deles é, não, manda prender hoje esse cara, amanhã manda prender a gente, como é que pode? E digo mais, só concordaram com a prisão desse fulano porque a coisa foi relativa a Marielle Franco e ganhou uma grande repercussão. Eu garanto para vocês que se, por mal dos males, outro qualquer deputado federal ou senador for preso por um crime de homicídio, se não tiver grande repercussão na imprensa, ele vai ser solto. O Congresso vai dizer, não, pode prender todo mundo, mas esse aí não, ele é bacana, é um cara legal, é amigo nosso. Nós estamos assim, gente. Nós estamos virando um país de quinto mundo, não é nem terceiro mundo. Se existe um quinto mundo, do ponto de vista cultural, o Brasil está lá. O Brasil, infelizmente, está lá. Eu não vejo diferença. Eu não vejo, guardadas as proporções, eu não vejo diferença nenhuma entre Afeganistão e Brasil. Lá tem areia, aqui tem mar, ponto. Essa é a diferença. Culturalmente, regime de força está igual. Nós estamos vivendo uma vergonha social. Ainda bem que este ano é ano eleitoral. Vamos começar a mudar esse país pela base, que é a eleição municipal. Nós vamos agora entrar com os nossos comerciais, porque já deu tempo. E assim que voltarmos, eu vou falar um cadinho mais para vocês sobre política, que, como eu venho dizendo, temos novidades chegando. Tá bom? Até já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Sob o patrocínio da RB Marketing Político, diretamente da Cidade Ativa TV Online, o programa que tem a pretensão de esclarecer as dúvidas jurídicas de seus seguidores e ouvintes ao vivo e imediatamente. Ellen Soares, boa noite, Ellen, tudo bem? Minha tia alugou a casa dela pelo imobiliário e colocou no contato que não poderia ter animais no imóvel. Mas o inquilino está com um cachorro dentro da casa. O que ela pode fazer para resolver essa situação? Obrigada. Muito bem, Ellen. Se está no contrato de locação que não pode dentro do imóvel haver animais de estimação, ela está quebrando o contrato, ela está desrespeitando uma cláusula contratual. E esse tipo de cláusula é de livre colocação, né, de livre acordo entre as partes. Existe uma regra em direito civil que fala sobre a soberania da vontade das partes. Então,
se é vontade da locadora, quando loca o imóvel, quando aluga o imóvel, avisa lá, ó, fulano, você vai alugar o meu imóvel, meu apartamento, mas é assim, apartamento, casa, não importa. Não quero pet, tá certo? Não quero cachorro, não quero gato, porque eu não gosto, na minha opinião, isso vai impregnar a casa, vai sujar a casa, etc, etc, etc. E o inquilino está colocando, então existe uma quebra contratual. Então, Ellen, o que você tem que orientar a sua tia a fazer é o seguinte: primeira coisa, procurar um advogado. Ou até imobiliária. Né? A imobiliária, acredito eu, se alugou, normalmente acontece isso. Né? A imobiliária que aluga o imóvel, ela também passa a administrar a locação do imóvel. Então, seja a imobiliária ou seja a sua tia mesmo, então, o que deve ser feito? Se ela estiver sendo representada pela imobiliária, ela tem que determinar para a imobiliária fazer uma notificação, tá certo, para o inquilino, dizendo para o inquilino que ele está quebrando a cláusula, está desrespeitando a cláusula XYZ do contrato, que ele está com o animal dentro de casa, que ele que a próxima notificação, se ele não ou retirar o cachorro de dentro da casa ou sair do imóvel, então sua tia vai entrar com uma ação de despejo por quebra contratual. Tá certo? Não é só por falta de pagamento que a pessoa é despejada, não, mas por quebra contratual também. Além disso, ainda tem multa. Normalmente, contrato de locação tem multa, tem, enfim, um monte de coisa aí. Tá certo? Então, é isso que você tem que orientar para sua tia fazer. Tá bom, Ellen? É isso. Tá? Rebeca Vargas. Boa noite, doutor. Eu e meu pai sempre assistimos o senhor. Muito obrigado, Rebeca. Obrigadíssimo. Fico contente, fico bastante envaidecido, viu? De ver vocês aí todos assistindo o nosso programa. Como a Jaqueline Gomes, que manda um abraço dela aqui. Boa noite. Ótima programação. Abraço para você, Jaqueline. Muito bom te ver por aqui, viu? Muito legal ver que nós temos aí Zefinha Ferreira. Boa noite, doutor Paulo. E a todos. Obrigado, Zefinha. Vou transmitir o seu abraço a todos aqui do estúdio. Tá bom? Bom te ver por aqui. Dri Souza. Boa noite, doutor Paulo. E a todos da TV Online. Obrigado, Dri. Obrigado por estar nos acompanhando, viu? Muito bacana ver vocês aqui. Roberto Ferreira, nosso patrão, gente, dono da TV. Deu um tempinho lá, deve estar agora andando, nesse horário, deve estar indo para casa de helicóptero. Então resolveu tirar um tempinho aqui para mandar um oi pra gente aqui, viu? Obrigado, patrão. Obrigado por nos acompanhar aqui, viu? Espero que você esteja gostando do programa para continuar com a gente. Selma Mota, boa noite, Selma. Tudo bem? Bom te ver por aqui. Gabriela Pérez, boa noite, doutor. Abraço de Ribeirão Preto. Outro abraço para você, Gabriela. Bom te ver por aqui de novo, viu? Toma um chopinho aí no Pinguim por mim. Stefani Pereira. Aqui online, doutor Paulo. Beijos. Obrigado, Stefani. Muito obrigado. Eu sei que me lembro que você também faz parte aí de todos os nossos programas normalmente. Helenice Araújo. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Helenice. Bom te ver por aqui, viu? Muito legal te ver. Muito bem, gente. Como eu disse um cadinho antes, e tenho falado aqui nos programas anteriores, no programa anterior falei um pouquinho mais, hoje eu vou falar mais um pouquinho ainda.
Em maio, agora eu posso falar em maio, só não pode dizer o dia, porque ainda não está estabelecido, depende aí de uma série de circunstâncias, mas em maio, no início de maio, a Cidade Ativa TV Online vai ter o orgulho de inaugurar o programa Política em Debate, que com muito orgulho eu digo para vocês que eu próprio fui convidado para comandar o programa de uma série de entrevistas relacionadas às eleições municipais. Como é que o programa está formatado por enquanto? Como é que está o projeto nosso? Né? Nós vamos ter um dia de semana para cada município, preferencialmente dos municípios aqui da região, do entorno de Embu das Artes. Então, Embu das Artes e Itapecerica, que são cidades irmãs, contíguas, conurbadas, não é? Por exemplo, a sede da TV, o prédião lá do patrão, fica lá no Embu das Artes, mas o nosso estúdio, nosso grande estúdio aqui, fica em Itapecerica. Então, as primeiras cidades a serem contempladas com política em debate será assim: segunda-feira, política em debate em Embu das Artes; terça-feira, política em debate Itapecerica da Serra; quarta, quinta e sexta nós vamos dividir entre, provavelmente, falta fechar ainda, Taboão da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço, Juquitiba, enfim. Nós ainda estamos em negociação com esses municípios, não é nem com o município, nós estamos em negociação, na verdade, com as lideranças políticas desses municípios, né, conversando aí com autoridades municipais para, enfim, depois deflagrar o programa. Então, o que eu posso dizer para vocês é que em Embu das Artes nós já contactamos vários líderes políticos, né? E a ideia, gente, é iniciar o programa, é inaugurar o programa com um bate-papo, uma mesa redonda, um bate-papo, com os juízes e promotores eleitorais de cada um dos municípios. Então, por exemplo, no início do programa inaugural, se Deus quiser, vai ser feito com um bate-papo com os 2 juízes eleitorais de Embu das Artes, da 30ª, tem lá em Embu das Artes, zona 391 e zona 341. São 2 zonas eleitorais. Então, são 2 juízes, um em cada zona eleitoral, e 2 promotoras, também promotoras eleitorais, exercendo a função de juízes e promotores eleitorais em ano eleitoral. Tá certo? Nem preciso dizer o tanto de trabalho que esses 4 vão ter durante o ano, né? Toda eleição municipal no Brasil inteiro são eleições bastante conflituosas, né? Bastante tumultuadas, e quanto mais próximo do dia da eleição, mais tumulto, mais problema, mais representação, mais, não concordo que o fulano seja registrado, tem que cancelar, tem que anular o registro, esse cara não pode ser candidato, enfim, é uma bagunça generalizada, né? Mas elas não vêm aqui para falar de problema, viu? Todos eles virão aqui para falar sobre o direito do eleitor durante o período eleitoral, durante o ano eleitoral, e principalmente do dia, os direitos do eleitor no dia da eleição, né? Por exemplo, coisas como que documento que é necessário, pode usar celular perto da urna, pode levar celular até a urna, eu preciso estar com o título de eleitor na mão, o título de eleitor não tem foto, e aí, como é que eu faço? Né? Eu já coloquei o dedão lá, meu título de eleitor, eu tenho meu dedo digitalizado lá, não tenho, né?
Se eu estiver viajando, como é que eu faço para votar em trânsito? Né? E se eu tiver, se eu não puder votar por algum motivo, como é que eu faço para justificar? Onde é que eu vou justificar? Enfim, tem uma série de questões, uma série de direitos, né, que o eleitor muitas vezes não desconhece e acaba caindo muitas vezes em armadilhas de maus candidatos. Então tem eleitor que sem saber, fala, não, você não sabe, olha, me dá teu nome aqui, ele pesquisa, ó, você vai votar na sala tal da escola tal, ó, leva aqui, eu vou anotar aqui nesse santinho para você, aí aproveita e volta aí no nosso candidato a vereador. E o coitado entra na sala com um santinho, sem saber, muitas vezes por causa disso ele acaba arrumando confusão para a cabeça dele, né? Então, assim, vai ser certamente um programa que vai marcar a história. Eu vou ser muito pouco modesto, mas o programa Política em Debate vai certamente mudar a história das eleições municipais desse país. Podem escrever o que eu estou dizendo. Isto vai virar moda, esse programa vai se intensificar, esse programa vai se espalhar para o Brasil inteiro, né? E a Cidade Ativa TV Online terá orgulho de inaugurar esse tipo de informação eleitoral para o eleitor brasileiro. O eleitor, a médio e longo prazo, o eleitor brasileiro, nas eleições municipais, vai deixar de votar no Zezinho da da padaria ou no Chicão da banca do jornal, né? Enfim, vai parar de votar nos candidatos indicados por ser vizinho de bairro, indicado pelo vizinho que é primo do cunhado, da amiga, enfim, da vizinha da mãe dele. É por aí que se vota num município. Não. De agora em diante, o cidadão, né, de determinada cidade, ouvintes e seguidores da nossa TV, jamais vai deixar de votar sem ser um voto consciente. Ele vai saber exatamente em quem vai votar. Quem é o tal Zezinho da padaria. Vai saber que o Zezinho da padaria chama João da Silva Ferreira, por exemplo, né? Que o João da Silva Ferreira tem faculdade, não tem faculdade, que estudou até o primário, que sabe ler e escrever, que ele tem ideias interessantes, e ele tem uma visão muito apurada do seu município, ou que não tem visão nenhuma, que se lançou candidato a pedido de um amigo do partido dele, para cumprir tabela, e ele sonha em asfaltar a rua do lado de lá da padaria. Ponto. Será que é esse vereador que o munícipe quer? Não. O munícipe quer um vereador que o represente, que tem boas ideias pelo município, né? Que sabe o número de escolas que tem o município, que sabe os postos de saúde, sabe as necessidades desse município. Nós, eleitores municipais, vamos deixar de votar no escuro. Vamos deixar de votar sem saber em quem. Vamos deixar de votar por indicação de amigo e parente. Por serem amigos e parentes, só. Nós vamos ter, através do programa Política em Debate, a oportunidade de conhecer os nossos candidatos a vereador e a prefeito. Então aguardem para início de maio, daqui a pouquinho, na verdade, estaremos inaugurando o nosso programa Política em Debate. Tá bom, gente? E nós vamos hoje encerrando o nosso programa, desejando a todos uma boa noite, uma semana plena de sentimentos leves, de alegria, viu? Junto aos seus, junto à família. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Já vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.